Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer um convite muito especial para você me acompanhar e se aprofundar no sentimento do medo. Esse sentimento que a gente tratou no segundo episódio da websérie Sim Diabético. Se você está acompanhando, você está vendo que a gente está contando histórias reais e mostrando como os nossos sentimentos também influenciam no diabetes e também no tratamento. Agora, se você não assistiu, a gente está no segundo episódio, tem uma playlist com o Sim Diabético que você pode acompanhar. Com certeza você vai se sentir abraçado, acolhido em cada história, em cada episódio, porque é a primeira websérie documental falando sobre sentimentos de quem convive com o diabetes. E olha só, a gente tem um bate-papo muito bacana hoje, você é o meu convidado. Olha só o que vem pela frente, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha e vem comigo. Como você aprendeu a lidar com o medo? Ele ainda mora aqui, né? Não foi embora. Esse medo também acaba sendo muito visível, não só na pessoa que convive com diabetes, mas quem está ao redor, né? A gente, como profissional, também vive isso, né? A gente tem medo. Que grandona que você tá, Tainá! Nossa, como tá linda! Será que eu vou ser pai? Que delícia poder fazer esse encontro, mesmo que virtual, com a Denise Franco, endocrinologista, e a Débora, nossa personagem, né? E uma amiga que virou para a vida depois da websérie Sim Diabético. Obrigada pelo convite. Então, com certeza, para mim é um prazer estar aqui com vocês, com pessoas que eu adoro. Obrigada a vocês, é um prazer enorme poder contar um pouquinho da nossa história aí. Agora eu quero começar já com a Débora, né? Você assistiu o episódio e eu queria que você falasse quais foram as suas impressões, né? O medo naquele momento era um sentimento que te acompanhava? Sempre, a todo momento, assim. No entanto, que eu acabava medindo a glicemia mais vezes por dia devido ao medo. E as pessoas que assistiram, né? As pessoas que te conhecem, né? Como foi essa percepção, né? Porque às vezes quem está do lado nem percebe os nossos sentimentos. Eu queria que você comentasse como foi a reação das pessoas quando assistiram o episódio. Para eles foram muito assim, emocionante. Todos ficaram chocados, porque não imaginava realmente. Por mais que eu falava, não tinha essa noção quando viu o vídeo. Nossa, quanto é complexo, né? O quanto o medo faz parte do dia a dia do diabético. E eles tiveram a curiosidade de ver os outros episódios também, para poder entender os sentimentos dos demais. Aquele momento era a gestação. Mas todos queriam, quando que vai vir o próximo? Eles ficavam assim, nossa, eu não imaginava que era tão forte assim o medo na vida do diabético, independente da situação. E a doutora Denise tem uma questão especial nessa história toda, né? Porque a gente não comentou os bastidores, mas foi a doutora Denise que me falou da Débora, porque ela estava acompanhando. Eu falei que eu precisava de uma personagem com diabetes e que estava grávida. E ela falou, a Débora pode ser uma ótima personagem para você. Doutora Denise, me explica uma coisa. Você já estava acompanhando a Débora, né? Em relação ao sentimento, eu acho que no seu consultório você lida com todos os sentimentos ali de cada paciente. E naquele momento, a gestação para a grávida, e no caso da Débora, o medo era visível, assim? Como foi a reação quando você viu a Débora pela primeira vez? Eu acho que o mais difícil para quem tem o diagnóstico de diabetes tipo 1, acho que a primeira coisa, quando você tem uma doença que instala, por exemplo, na infância, né? Muitas vezes a primeira pergunta, principalmente se é uma menina, uma adolescente, a mãe e o pai já começam, será que ela vai poder crescer? Vai dar tudo certo? Ela vai poder ter filho? Medo já. As histórias que a gente conhece, e a gente conhece histórias ruins muitas vezes, né? Porque às vezes o que a gente lembra é mais a história ruim do que as histórias boas, né? Então, o que a Débora trouxe num primeiro momento era uma história dela, que ela já tinha passado. Então, esse histórico dela, quando ela chegou para a gente, ela já vinha com medo do que tinha acontecido no passado. E aí ela, assim,
eu estou pronta para uma nova situação de novo, mas eu tenho medo. E tem medo pelo que era no passado. Então, é mais marcante ainda do que alguém que nunca teve a experiência e está tendo a experiência pela primeira vez. Porque pela primeira vez a gente tem o medo do desconhecido, medo daquilo que você já ouviu falar, mas você não passou por ele. E com a Débora, ela tinha, junto com ela, uma história ruim e que ela queria mudar a história dela. Né? Então, vem carregado de muito mais emoção, de muito mais um cuidado, um medo de repetir. Olha, eu quero, mas eu sei que eu já passei por uma outra situação e que eu não sei se eu estou preparada. Né? Acho que nesse momento, a gente, como profissional, a coisa mais importante é garantir que as histórias são diferentes e que a gente pode mudar a história da gente, né? E dar força para aquela pessoa que está ali, nesse caso era a Débora, para garantir que nós vamos fazer um trabalho juntos, que é a coisa mais importante, a gente trabalhar em equipe, não dá para a gente trabalhar sozinho. E foi aquele momento, a hora que ela entrou no consultório, e ela, nesse caso, ela estava entrando dentro de um estudo clínico, além de tudo, né? Então, que tem toda uma demanda de trabalho muito maior do que a gente tem. Então, se engravidar já é uma situação difícil, né? Porque a gente vem com medo, vem toda a demanda de controle. Você ainda engravidar num momento em que existe muito mais cobrança, eu imagino que para ela, por um lado, ela se sente mais acolhida, porque tem muito mais gente dando suporte, mas, ao mesmo tempo, a demanda de trabalho dela é maior. Mas eu acredito que essa história sendo mostrada em detalhes, e até mesmo a gente conseguiu acompanhar o fim da gestação e aí a virada toda, né, que é a realização do sonho. Com certeza a Débora, nesse episódio, estava representando centenas, milhares de pessoas que convivem com diabetes, e eu não falo só a mulher, né? Porque existem homens também que também têm a incerteza. Será que eu vou ser pai? E esse medo também acaba sendo muito visível, não só na pessoa que convive com diabetes, mas quem está ao redor, né, Denise? Você que convive com pacientes, você pode dizer que esse é um sentimento que é muito comum. Ele, entre as pessoas, principalmente quando você tem uma doença que, por enquanto, não tem cura, que a gente tem que controlar, e a gente tem etapas da vida para seguir, eu acho que o medo, em cada situação nova que é imposta para a pessoa, ela pode gerar um medo. Por exemplo, o medo, hora de crescer, de ter... constituir, vai para a faculdade, não vai para a faculdade. Por exemplo, existe uma coisa toda, será que meu filho vai poder estudar direito? Ou ele vai ter que fazer uma coisa separado dos outros? Ou ele tem que escolher uma doença, uma profissão que seja diferente? Ou, por exemplo, ele não vai poder fazer as coisas que ele sempre quis. Alguém que é um atleta, por exemplo, e tem o diagnóstico durante aquele período. Tem o medo de não conseguir, o medo de ter uma hipoglicemia severa durante aquele processo que ele tem que passar. Então, assim, durante toda a vida, as pessoas lidam com os seus medos, né? Mas com diabetes, se a gente pensar numa situação como alguém que tem diabetes, ele tem um medo diário de vivenciar uma hipoglicemia. Então, é uma coisa dura da vivência, de uma vivência que a gente chama que é como se fosse uma vivência de morte em cada episódio de uma hipoglicemia, ou aquele medo de que algo vai acontecer, que você tem que tomar uma atitude rápida, senão você não tem que tomar o cuidado. E se você corrigir de maneira errada, você vai estar também lá com o medo da hiperglicemia, cronicamente pode te dar alguma coisa, né? Tem alguns desenhos que a gente vê de pacientes, de crianças e pacientes com diabetes, que mostram o impacto deste medo na vida deles. Isso é um trabalho que foi feito com um grupo de psicologia e é bem interessante. Tem um desenho que é clássico, que você tem uma criança mostrando ela numa corda bamba, ela andando nessa corda bamba, e embaixo dela
tem um tubarão. Então, a visão dela de andando, o medo de cair e o tubarão agarrar aquela criança. Então, imagina isso nas pessoas o dia inteiro, tendo essa vivência, que elas têm que lidar com essa situação, com essa emoção do medo, né? Eu não sei, assim, para o que eu vejo no meu dia a dia, meu trabalho maior é tentar mostrar que um episódio de hipoglicemia, a gente não tem que vivenciar esse episódio o tempo todo. Então, não é normal a gente ter hipo, porque a gente tem que buscar não ter hipo, buscar tratamentos que não vivenciam, que tem menos chance da gente ter hipo, e principalmente hipo severas. A gente não quer aceitar a hipoglicemia severa. E principalmente um outro lado, que é esse medo da hiperglicemia, mostrar que episódios únicos, eles não vão levar a uma complicação, porque é um momento, principalmente que você sabe o que tem que fazer naquele momento, né? Tirar um pouquinho esse medo que está o dia inteiro, por 24 horas do dia, a pessoa alerta com aquele medo. Sem falar do resto. Mas olha, ô Débora, não sei você, mas quando a gente começou a disponibilizar os episódios, é claro que a grande maioria se identificou, mas existe ainda um grupo de pessoas que não dão valor para o sentimento, né? Então, falar sobre o medo, falar sobre a solidão é muito vitimismo, é muito drama. Verdade. As pessoas ainda têm muito medo de enfrentar os seus sentimentos e até mesmo falar sobre. Para você, falar sobre o seu medo, em algum momento foi um problema? Sim, sempre, porque é isso que você falou, as pessoas às vezes olham como, ela está se fazendo de vítima, de coitada, né? E então, as pessoas começaram a enxergar a gravidade do diabetes na minha vida, as pessoas próximas, quando eu perdi a primeira gestação, né? Aí eles começaram a ver que, de fato, era algo sério, era algo que precisava de cuidados. Aí nessa gestação que todo mundo começou a entender, quando eu falava, eu mencionava, né? Olha, eu ia na casa de alguém, a pessoa ficava insistindo para eu comer algo, e eu falava, não posso, eu estou fazendo um controle, e muitas vezes, nessa situação, a pessoa não entende. Ela não entende, acha que a gente, um docinho, gente, vai fazer mal? Só um pouquinho de suco com açúcar. Então, nessa gestação, eles tiveram um pouco mais de cuidado, eu também, lógico, né? E então, quando eu falava não quero, não posso, as pessoas entendiam. Mas antes, eu era tratada mais como assim, não pode mesmo, só um pouco. Achava que eu estava me fazendo de vítima, de coitado, exagerando. Tudo é exagero, tudo é exagero. Então, o medo, essa situação acabou sendo um pouco... Melhorou depois do episódio e também depois de tudo que eu passei perante as pessoas, porque eles começaram a entender e ver de uma forma diferente a minha situação e a necessidade do controle, né? E não era não estava me fazendo de vítima ou realmente precisava de uma atenção maior. Bom, mas a gente falou sobre medo naquele momento em que você estava na gestação, que é um momento muito comum, principalmente para as mulheres e também para alguns pais que convivem com diabetes. Mas, meses depois que a Tainá nasceu, você realizou seu grande sonho, a gente passou a vivenciar uma pandemia. E aí, esse sentimento do medo aflorou. Como foi para você durante todo esse período aí que a gente está vivendo? Já são quase 9 meses de pandemia, tendo a sua filha, tendo diabetes e tendo que lidar com todas essas situações. Muito complicado, porque assim que iniciou a pandemia, era falado muito do grupo de risco, né? E o diabetes estava ali, gritando. Então, eu falei, meu Deus, eu não vou poder sair de casa nunca mais, eu vou morrer. Se eu morrer, como que eu vou deixar minha filha? Eu sou diabética. E conforme o decorrer dos dias, a gente foi vendo que só precisava de um cuidado maior, mas não precisava daquela
a proteção toda. No entanto, que depois eu comecei a gerar um pouco de depressão, porque eu não saía de casa, eu não via os meus pais com receio, não via amigos, só era por videochamada. Então, passou pelo processo do medo do diabetes e começou uma depressão por não poder ver pessoas, por ficar com aquela tristeza, aquela angústia dentro de casa. Então, ele trouxe outra pandemia. Eu me lembro que isso foi muito preocupante devido à diabetes. Depois, a gente teve exagerado e trouxe o medo da depressão, da angústia, da solidão, em não ver mais as pessoas queridas, né? Eu trouxe isso para mim. Acho que mais me prejudicou. Agora, Denise, essa situação do medo influenciou muito no tratamento do diabetes, né? O medo foi um grande obstáculo e está sendo um grande obstáculo hoje no tratamento do diabetes. Muita gente acabou abandonando o tratamento ou deixando de fazer ou até mesmo não tendo condições de fazer, por não ter acesso ao médico. E como lidar, né, com esse sentimento se às vezes você não tem acesso a especialista para te ajudar nisso? Esse foi um grande desafio para a gente nesse momento, né, da pandemia, porque, como você falou, as pessoas ouviam o dia inteiro isso, fique em casa, não vai ao médico. Então, acabou não tendo acesso, porque também as pessoas estavam ficando dentro das suas casas, e a gente teve coisas que aconteceram que não deveriam ter acontecido, assim, a pessoa fazendo menos atividade física, com medo, às vezes com medo até mais, porque ficou mais ansioso. A gente teve, como a Débora mesmo falou, pessoas que tiveram um quadro de depressão que foi induzido pela situação. Já tinha, às vezes, pacientes que estavam tomando medicação, que pararam de tomar medicação, até porque não tinham acesso. Não posso ir à farmácia buscar, porque também não intuía que tinha coisas que a gente tinha que fazer. E principalmente no início, quando você estava começando a conhecer o que era, a gente tinha medo do desconhecido. Isso foi um sentimento bem comum, por exemplo, em crianças e adolescentes, principalmente na faixa etária dos 8 até os 11 anos, o medo do desconhecido. Lembra quando a gente e a mãe fala assim, olha, fica quieto, senão o bicho-papão vem pegar? A gente teve um bicho-papão enorme. É alguma coisa que a gente não conhece, não sabia o que era, matava, né? Porque a gente via muitas pessoas vindo e sozinhos, né? Esse medo de ficar sozinho, porque não é nem só morrer, é o medo de entrar no hospital, não ter ninguém para acompanhar e, além disso, morrer sozinho. Então, esse sentimento de medo, ele foi, desde o começo da pandemia, algo muito presente, né? E aí, pensando em evitar, principalmente a gente pedir ajuda quando está essa sensação aqui presente, então a gente ir buscar, nós ainda estamos numa situação que a gente precisa tomar cuidado, né? Ainda estamos no isolamento, principalmente as pessoas que têm o grupo de risco, a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos ainda precisando usar máscara, precisamos usar cuidado com a higienização, porque isso é o que faz a diferença na evolução. Então, esse sentimento, ele ainda está presente na população e é difícil de lidar com ele, porque não é uma coisa fácil. Acho que a principal recomendação aqui para as pessoas seria realmente procurar ajuda, né? Lembrar que a gente nós já vamos mais de 8 meses nesse processo, a gente tem que continuar buscando o acesso, indo aos serviços, se tem os serviços públicos estão mais abertos, voltou a ter mais, até a parte ambulatória está retomando aos poucos com os cuidados. Então, a gente ir atrás disso, e principalmente, se a gente está com medo, está ansioso, com um quadro depressivo, tem que procurar ajuda, né? Tomar cuidado, monitorar mais, cuidado com a alimentação, procurar fazer atividade física como está sendo recomendada, com os cuidados que a gente precisa,
porque a gente precisa cuidar também da alma, não adianta a gente só ter medo daquele bicho papão que a gente não conhece, mas a nossa alma está aqui presente no nosso dia a dia, o corpo está aqui, a mente está aqui, a gente precisa cuidar dos dois, né? Não dá para a gente ficar no isolamento, e principalmente se não for não saber o que está acontecendo, né? A gente procurar também ter uma informação de como a gente pode cuidar da gente. Olha, a Denise tocou num assunto tão importante, porque, assim, muito se fala sobre a doença, né? A gente tem informação e, às vezes, a minha preocupação, até mesmo do canal, é dessas informações chegarem até um grupo de pessoas, né? Só aquele mesmo grupo de pessoas. Só que eu acho que a pandemia trouxe uma lição. A gente precisa olhar para a doença, a gente precisa cuidar da nossa saúde, mas a gente tem que entender que o que a gente sente também precisa ser respeitado, entendido e enfrentado às vezes, né? Acho que o exemplo da Débora, para mim, é o exemplo do... Em momento algum a gente quis contar essa história como algo frágil, mas alguém muito forte, porque apesar do medo, e a gente sente medo mesmo, e é normal, a gente sente medo o tempo todo, como a Denise falou, e claro que pessoas que não convivem com diabetes também têm esse sentimento. É que para a gente está sempre ali, porque o diabetes não é toda a minha vida, mas é uma parte importante, então eu tenho que ficar prestando atenção e lembrando dela sempre. Mas enfrentar, quem enfrentou o seu medo por um sonho. Você consegue enxergar isso em você? Acho que seu microfone está desligado. Agora foi. Ah, sim. O sonho foi maior que o medo, né? Por isso que eu não desisti. E como Deus é maravilhoso, colocou a Denise na minha vida, que foi meu anjo da guarda, que me passou uma grande confiança, o que ela mencionou no início. O profissional, ele precisa passar essa confiança para você, acreditar que você vai conseguir, que vai dar certo. Então, em todo momento, ela trouxe isso na minha vida. Quando eu estava desesperada, na madrugada, ela respondia a mensagem: eu estou com hiper, e agora? Calma, vai dar tudo certo. Fazia todo o procedimento, que passava todo o certinho que eu fazia, e graças a Deus eu tive um final feliz, que era o que eu tanto esperava, né? Então, é isso. Eu tenho noção, sim, da situação, assim, do meu sonho realizado, que valeu a pena medir, valeu a pena todo o cuidado, valeu a pena acreditar na Denise. Então, eu só tenho que agradecer. Está até emocionada. Sempre. E toda vez que eu falar da Tainá ou falar da minha situação, eu quero só, sabe, tentar mostrar para as pessoas que existiu um momento ruim, existiu, mas que existiu um momento bom, existiu um momento feliz, que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, não pode deixar de acreditar e lutar também, né? Isso que foi importante. Eu, além de não deixar de acreditar, eu lutei, eu segui as orientações, acreditei nas pessoas que estavam ao meu redor, me orientando, e agora tem esse final feliz de aqui, ó, podendo participar com Tom Bueno, Denise Franco, né? Amigo, diabetes da vitrô. E para você, Denise, ver tudo isso, né, esse relato, e saber que você tem um papel importante na realização desse sonho, apesar desses sentimentos que às vezes a gente não quer encarar, mas tem que encarar. Para mim, assim, é mágico, né? A hora que você vê o resultado, eu costumo dizer, eu brinco com elas que é um troféu, né? Quando você pensa nisso. Mas, pensando aqui, você falando da emoção de medo, a gente, como profissional, também vive isso, né? A gente tem medo, né? Então, o bom da gente é que a gente tem um medo que eu trabalho com a evidência do que eu tenho atrás de mim. Então, a gente, como profissional, a gente tem uma experiência de outros casos que já passaram por isso, e principalmente daquilo que a gente traz, que assim, o que o médico ele precisa é ter dados de segurança para poder trabalhar com o paciente. Então, a gente está sempre indo buscar coisas novas, informação, educação, justamente para que coisas que foram vividas no passado
a gente possa mudar as histórias, porque a gente tem novas histórias que foram contadas, e aí, como nós médicos gostamos de falar, baseadas em evidência, né? Então, a gente vence o nosso medo das coisas acontecerem de maneira não daquela que a gente gostaria que fosse, retomando dados que me tiram o meu medo, né? Porque medo faz parte, é um dos sentimentos que a gente vivencia, né? Claro que a hora que ela chega para mim com essa a demanda de uma história difícil, de uma lidar de uma maneira, uma história ruim, claro que eu tenho inicialmente também aquele medo dela que não vivencie, para ela não vivenciar aquilo. E o que me tira mais o meu medo é a minha segurança outra do que eu tenho de literatura para poder dar para ela a segurança e falar assim, olha, nós vamos contar outra história. Porque se a gente fosse movido só pelo medo e sem poder mudar, talvez eu pudesse sentar do lado dela e chorar, ao invés de dar força para ela e falar assim, nossa, claro que a gente fica sensibilizada, ela contando, como você mesmo falou, meu olho já enchia de lágrimas de mesmo lembrando dela, chegando no consultório e contando a história dela. Eu falei, nossa, como é que pôde? Como é que aconteceu? Então, assim, tentando resgatar. E a gente tem, claro que tem uma vivência que a gente é ser humano, né? E o bom, quando você está... Nossa, a gente não vivencia o medo, a gente utiliza o nosso medo para motivar a gente a buscar evidência. Então, quando eu falei para ela, olha, não vai dar tudo certo, vamos lá, era porque atrás de mim tinha todas as histórias que foram mudadas e que deram para a gente ferramentas para que a gente pudesse ajudar nessa mudança dessa vida, dessa história que ela estava contando. Então... Olha, a Denise me fez emocionar aqui, fiquei até arrepiado com o relato dela, no momento em que ela disse, nós também temos medo. E é muito porque a gente olha para o médico como um super-herói, e a gente acha que o super-herói não tem sentimento e que não tem medo. Quem falou isso para a gente? Pois é. Mas olha, minha admiração por você aumentou ainda mais depois dessa declaração. Mas é verdade, a gente é ser humano, a gente não é uma coisa sem sentimento, sem nada, né? É o que ela falou mesmo. Você pega assim, meu sonho era maior. E para a gente, quando você está diante de uma situação de estresse, o que você tem que lidar é com aquilo que a gente tem de bagagem para ir buscar, né? Eu falei que eu aprendi com a maturidade, eu aprendi muito mais dizer não sei, mas eu vou aprender, do que eu fazia antes. Então, gente, eu nunca vou esquecer uma situação minha de logo recém-formada, eu falava assim, aqui a gente faz diferente. Aí, um residente que estava recém, que era o meu R2, chegou para mim e falou assim, então, a gente faz diferente, mas porque aqui a gente aprendeu de uma maneira diferente, uma outra porque a gente está aprendendo todo ano. Agora a gente mudou já, não é mais aquilo que você está pensando que é. A gente já mudou. E aí eu aprendi com isso que a gente aprende com as lições que a vida vai dando para a gente. E eu aprendi a enfrentar o meu medo com conhecimento, né? E saber, o primeiro passo para mim é dizer, não sei. Como é que eu vou trabalhar com esse meu não sei? Eu vou buscar ferramentas para melhorar o meu não sei. Então, nessa situação, eu só pude trabalhar com ela porque eu tinha outras situações que eu já tinha passado e que a gente está reciclando e renovando o tempo todo, né? Porque a história dela estava acontecendo agora, não estava acontecendo na época em que a minha ídola, em termos de diabetes e gestação, teve a primeira gestação e ela não conseguiu dar conta da dela, que é uma das endocrinologistas que trabalha com gestação. Ela falou que ela gostaria na vida dela que todas as mulheres que têm diabetes pudessem ter a chance de ter uma gravidez como se ela não tivesse diabetes, porque ela não teve a dela. Então, assim, a gente aprendeu com isso a poder mudar histórias, mas a gente muda a história com evidências, né? Ferramentas que a gente aprende. Que lindo. Agora, então, vamos aproveitar essa...
esse gancho e perguntar para a Débora. Débora, para você, como né? Como você aprendeu a lidar com o medo? Ele ainda mora aqui, né? Não foi embora. Mas, assim, hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente, né? Eu sei lidar, assim, eu me preparo, eu tomo mais cuidado, e toda vez eu penso que eu tive um momento ruim, mas eu tive um momento bom. Então, na vida é assim, né? Tem tudo o seu lado bom, seu lado ruim. Então, eu tento sempre pensar no lado bom, né? Se eu me dedicar, se eu for uma pessoa que eu fizer o meu controle, eu confiar, eu colocar o meu objetivo maior que o medo, eu vou conseguir. O que eu não posso, o que eu aprendi com isso é que eu não posso deixar o medo me dominar. Porque a partir do momento que ele me domina, ele cria uma barreira e não deixa eu conseguir. Então, eu aprendi com isso que o meu sonho, o meu objetivo tem que ser sempre maior que o medo. Olha, agora eu vou compartilhar, já que vocês contaram a forma de vocês lidarem com o medo, a minha forma. Claro que a gente vive em constante aprendizagem e a gente muda, né, dependendo das situações. Mas eu acho que com o tempo e com as experiências que a gente vai adquirindo, eu acho que o medo, para mim, passou a ser um fator que me impulsiona. E para eu me desafiar e para eu vencê-lo. Só que para isso eu preciso estar bem seguro. E aí eu vou no que a Denise disse. Eu preciso de evidências, eu preciso de coisas que me deem. A minha parte eu faço. Aí o resto, a vida está aqui para ser vivida e ser desafiada. Então, se a gente ficar paralisado e não enfrentar o medo, mesmo com uma doença crônica, porque não é legal ter uma doença crônica, eu falo isso para todo mundo. Claro. Não estou fazendo apologia, olha, fiquem diabéticos, porque isso não é legal. Com certeza. Pelo amor de Deus, assim, é com isso que eu vou viver da melhor forma possível, porque a vida passa muito rápido. Falando nisso, a gente vai encerrar já, mas a gente quer saber como tá a Tainá. Você não quer, doutora Denise? Quero ver, que faz tempo que eu não vejo. Vamos lá. Ela tá bagunçando aqui, vou pegar. Tá bom. Vem, princesa. Olha só. Olha lá. Que coisa linda! Beijo pra ele, está com vergonha? Olha só que coisa linda! Que grandona que você tá, Nossa, Tainá! como tá linda! Esse é meu troféu. Ah, que troféu lindo, né? Parabéns Parabéns pelo seu troféu. E olha, quando você olha para ela todos os dias, dá bom dia. Você lembra do medo? Coisa mais fofa. Nossa, ela que me faz brigar com o medo, né? Toda vez que eu olho para ela, eu falo, não, eu tenho que ser maior que o medo. Então, quando eu vejo o sorriso dela, o mamãe, ouço mamãe, é o que faz eu tentar melhorar todos os dias, né? Lidar melhor com a diabetes, porque ela continua presente na minha vida e eu continuo precisando cuidar, né? Ter o meu controle para que eu possa aí poder viver muitos anos do lado da minha pequena aqui, do meu troféu, da minha riqueza. Que linda, parabéns. Beijo, beijo, Tainá. Manda beijo, Tainá. Ela tá com vergonha, já tá falando já, pelo jeito, né? Tá. Ó, vamos fazer o seguinte, gente, adorei o bate-papo, mais de meia hora conversando, passou tão rápido, mas eu não posso deixar de agradecer pela disponibilidade de vocês, por falarem de um sentimento que muitas das vezes a gente tem medo de falar e se abrir. Então, doutora Denise, eu sei que o seu dia é super corrido, obrigado por participar e por também ajudar a Débora a realizar esse sonho. Muito obrigada. Obrigada, Tom. Obrigada, Dé. Obrigada pelo presente, porque vocês são presentes para a minha vida, sem dúvida. Muito obrigada, muito obrigada. Só quero falar um pouquinho que o canal, o que ele trouxe, a realidade de um diabético. Às vezes a gente vê algumas postagens onde demonstra que tudo é maravilhoso, que tudo é bem, não tem seu lado ruim.
os sentimentos, todos os sentimentos existem, né? E o canal a realidade da Denise também falar que como profissional ela também tem medo, né? Então essa é a nossa realidade, por isso que eu agradeço e tenho um enorme prazer em ter participado da minha história e o final feliz, o final feliz na vida do diabético. É isso aí, ó. Para quem não viu o episódio, está disponível aqui no Sim Diabético. Toda semana um sentimento novo aqui, até o dia 12, se eu não me engano, 12 de dezembro vai estar disponível todos os episódios aqui no YouTube. Agradeço de coração todas vocês. Denise, eu sou seu fã. Débora, você sabe que eu tenho um carinho, você tem um irmão aqui, pode contar comigo. Eu sou meio sumido às vezes das redes sociais, mas estou sempre aqui para você, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Denise. Beijo, queridos. Beijo.